Olá, povo lindo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo que já está nas mãos de Deus e que tem a promessa de que ninguém, nem nada, arrebatará esse povo das mãos de Deus, povo que vive nessa certeza, povo que vive na graça de Deus, povo que não vive praticando obras e dizendo que é obra de Deus para barganhar com Deus, mas é um povo que descansa na graça de Deus, descansa na promessa de que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Mas eu tenho, com esses meus vídeos, eu tenho procurado questionar os líderes religiosos, não todos, queridos. Quando nós falamos líderes religiosos, quando nós criticamos, não estamos criticando os pastores sérios, lógico que não. Mas nós estamos praticando aqueles que se apropriam do título de pastor, porque o pastor que é chamado, o pastor que é comissionado por Deus, a Bíblia diz que Deus levantou pastores, líderes na igreja dele. Não é dentro de templo, não, meus irmãos. Não é cada templo desse aí que tem uma pessoa se dizendo pastor que merece o teu respeito, não. Deus levantou pastores na igreja dele. Na igreja dele. Ele levanta pastores e a palavra pastor vem da raiz poimen. A palavra hebraica para pastor é poimen, aquele que cuida, aquele que alimenta, aquele que cura as ovelhas, que cura as cicatrizes. A palavra poimen, de pastor. Não é quem está dentro de um templo dirigindo um grupo, não. Essa não é a igreja que o Senhor Jesus levantou pastores. Ele levantou pastores na igreja dele, para cuidar das pessoas. Se você tem um vizinho que você tem cuidado, que você tem alimentado, que você tem caminhado com ele, você está sendo um pastor dele na igreja de Jesus Cristo. Pastor não é aquele que prega, não. Tem pregadores para pregar. Pastor é aquele que está cuidando do rebanho de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre mais um texto que tem sido usado de forma errada para amedrontar os filhos de Deus. E esse texto está lá em Apocalipse 3:11. Olha o que diz lá. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E nas igrejas é ensinado que essa coroa é a nossa salvação. E se a gente não guardar muito bem a salvação, ela será tirada de nós, será tomada de nós, porque em Apocalipse diz que nós temos que guardar a nossa coroa para que ninguém tome. Olha, queridos, durante muito tempo, esse texto é usado para colocar medo sobre perda de salvação. Eu quero dizer para vocês que a religião, as igrejas terrenas, não geram certeza. Não geram certeza. O que menos nós vamos ver são esses frequentadores de igreja com certeza do que eles estão fazendo, de em quem eles têm crido. O que menos nós vamos ver. Então, só gera superstições. As igrejas só geram superstições. Pastor orando quebra de maldições. Como que um homem vai quebrar maldição se Cristo já quebrou tudo isso na cruz? Na cruz, Jesus quebrou todas as nossas maldições. Nós não precisamos ter medo quando alguém fala, vem no culto de quebra de maldição. Olha, cuidado, irmão, com esses objetos que você está usando. Isso traz maldição para dentro de casa. Amados, o apóstolo Paulo vai dizer que nada disso deve nos embaraçar, nem comida, nem bebida, nem seres inanimados, nada. Nós somos de Cristo. A igreja hoje só gera superstição para manter você lá com medo. O sistema religioso se apropria desses textos e deles fazem suas crenças, suas doutrinas. Portanto, esse é mais um texto que, sem contexto, dá muitas defesas para pretextos.
E vejam para quem foi escrito o Apocalipse. O Apocalipse não foi escrito para as igrejas de hoje. Foi escrito para esse povo. Veja bem, Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro. Qual é a igreja de hoje que tem João como companheiro? Eram as igrejas da época de João. Companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Ele teria que escrever. E pelo testemunho de Jesus Cristo. Que testemunho? O testemunho que Jesus tinha dito para Pedro: que te importa se eu quero que ele fique até que eu volte? E João ficou lá, até Jesus voltar. Então, companheiro de João, onde? João foi levado pela besta Nero, para ser exilado na ilha de Patmos. E as igrejas ficaram sofrendo a grande tribulação que durou do meado de 66 até o ano 70, justamente 3 anos e meio que Daniel havia predito, até os anos 70. E aí o João fala: e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Irmão, não é trombeta tocando como era tocado quando o rei entrava na cidade. Ele ouviu uma voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas da Ásia. Não é para nós que essas cartas estão sendo endereçadas, mas para as igrejas da Ásia que iam passar pela grande tribulação. Para esses foi escrito o Apocalipse. Para a igreja de hoje, queridos, o Apocalipse só causa medo. Mas para a igreja daquela época, não, era edificação. As palavras edificavam, as palavras davam vida, davam coragem, exercitavam a fé. Para nós só causa medo. Ninguém entende nada. Os crentes já inventaram um monte de bestas nesse mundo. Um pastor pentecostal, que vocês conhecem muito bem, afirmou que o chip era a marca da besta. Ora, queridos, chip é tecnologia avançada, não tem nada a ver com marca da besta. Nós vamos falar, tem um videozinho sobre a besta. Infelizmente, eu tenho que falar, né? O que a igreja de Filadélfia tinha e deveria guardar? Que coroa era aquela? Primeiro, não era uma coroa física. Jesus está dizendo que se aquela igreja guardasse o que ela tinha, estaria reinando em vida, como nós reinamos hoje, com Cristo Jesus. Vamos a Apocalipse 3:8, falando com a igreja de Filadélfia. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E Jesus diz lá: guarda o que tens. Olha, guarda, minha palavra já está em vocês. O meu nome já está em vocês. Guarda para que ninguém tome essa coroa de vocês. O contexto está dizendo que, apesar de pouca força, aquela igreja guardava a palavra. Não aceitava negociar as verdades bíblicas, como hoje nós estamos vendo tudo sendo negociado aí, o evangelho sendo negociado. Pastores abrindo igreja com fins políticos, com fins de ganhar voto para ser políticos. Graças a Deus, quando chega na hora da política, só levam bomba, né? Um pouquinho de voto. Coitados. Nós podemos não ter riquezas, queridos. Nós podemos não ter riquezas, nós podemos não ter muitos membros. Guardamos a palavra. Olha o que diz o 3:9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga de Satanás? Encontro de judeus, grupo de judeus que perseguiam as igrejas, acusando, se opondo. Então Jesus disse: eis que farei a sinagoga de Satanás. As igrejas acham que é uma sinagoga de Satanás que está aí, perseguindo a igreja. Os crentes querem ver tudo literalmente. Jesus está dizendo que existia uma reunião de Satanás na igreja? Era isso que Jesus estava dizendo? Não. Ele está se referindo aos judeus que eram da oposição aos crentes da época.
Então, nesse contexto, vem o versículo 11 dizendo: eis que venho sem demora, não em outro século. Conserva o que tens. Cuidado, sinagoga de Satanás está aí. Quem vivia em sinagoga eram os judeus. Quem eram os acusadores, opositores dos crentes, que eram chamados Satanás, espírito acusador, eram os judeus. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem guarda a palavra de Deus reina em vida. O que se oferece em algumas igrejas, queridos, não passa nem por perto da palavra, passa longe da palavra. São apostilas que são ensinadas, são livros de teólogos da atualidade, com os temas da atualidade, nem passam perto da palavra de Deus, os ensinamentos que são feitos hoje nas igrejas. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, 3, diz assim: porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, que são desejos da mente, desvios da mente. Aconteceu no ano 70, a Igreja de Cristo já foi justificada. A lei do Espírito de vida já nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós somos cartas vivas, não escritas por mãos de homens, e nem em tábuas de pedra, mas em nossos corações. Somos cartas vivas. Preguemos a palavra pura, meus irmãos. Versículo 4, não suportarão a sã doutrina. Paulo está dizendo que a sã doutrina é insuportável. Não tem problema que alguém me chame de: ah, você não é crente não, irmã? Ou você está se desviando, você está pregando heresia. Não. A palavra de Cristo, a palavra de Deus, é insuportável para aqueles que estão acostumados a só ouvir testemunhos, só ouvir o que o líder fala, não examinam como os crentes de Bereia, né? Aí quando ouve uma palavra sã, uma doutrina sã, eles ficam incomodados, porque a Bíblia diz que é insuportável. Veja bem, nós somos cartas vivas, não escritas por mãos de homens. Você ouve isso na sua igreja? Que você é uma carta viva? E nem em tábuas de pedra, como era no tempo de Moisés. Mas Deus escreveu em nossos corações a sua vontade. Vamos pregar a palavra, mesmo que não suportem a sã doutrina. Paulo está dizendo que a sã doutrina é insuportável para aqueles que não têm a mente de Cristo, que não têm a mente iluminada, que não são salvos, que não vivem em graça. Marcos 7:8 vai dizer: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, olha, as purificações feitas pelo homem, e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Olha para dentro de você mesmo, olha para o lugar que você está frequentando e vê se eles fazem essas purificações, essas noites de vigílias, esses jejuns para você ser purificado, essas reuniões de libertação, essas reuniões de consagração. Vê se essas igrejas fazem isso. Paulo está dizendo, Marcos está dizendo aqui, Jesus dizendo, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Vamos propagar 12 dias de oração em janeiro, cada dia simbolizando um mês do ano, para nós termos um ano abençoado. Aí fazem aqueles 12 dias, vem o pior ano da história. Foi o ano que essas igrejas fizeram essa campanha. Foi o ano do Covid. E aí o que acontece? Os crentes desmemoriados, por acaso, param para analisar isso e dizer: meu Deus, aquele esforço humano não valeu de nada. Porque ao invés de eu confiar no Deus que tem tudo, a história nas suas mãos, eu fico me sacrificando, indo 12 dias na igreja para querer barganhar com Deus. Senhor, olha, eu estou indo, hein? Então eu exijo um ano abençoado, 12 meses abençoados. Será que os crentes desmemoriados param para analisar isso? Param não, irmãos. Continuam em frente. E no próximo ano é jejum de Daniel, só que eu não encontro na Bíblia nada de que jejum fez, que Daniel fez jejum.
Não tem. Não tem escrito que Daniel fez jejum. Lá diz que Daniel se absteve da comida que era oferecida para ídolos. Agora, se a comida que Deus te dá para você botar na sua despensa, meu querido, você oferece para ídolo, aí você tem que fazer jejum, sim. Mas com essa comida abençoada, que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos, então nós temos alimento na nossa despensa, nós vamos deixar de nos alimentar para viver um jejum mentiroso, que Daniel nem fez jejum. Aí sim, aí eu posso concordar com você. Então vamos lá. Quanta tradição de homens a igreja observa? Passam a noite inteira, né? Nesses dias de jejum, nesse unção com azeite comprado no mercado, nessas campanhas, tudo isso para descobrir no final que somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Que não é um azeite passado na nossa testa por um homem tão pecador ou mais do que nós vamos alcançar bênçãos. Ah, meus queridos, saiam do engano. Vivam na graça, vivam na fé. Pare de ser supersticioso, de ter medo disso, de ter medo daquilo, de ter medo de diabo, de ter medo de tanta coisa, de objetos que são amaldiçoados dentro da sua casa. Pare com isso, meu querido. Viva na graça. Graça sobre graça, meu amado. Viva na graça e que Deus te abençoe. Seja abençoado com a palavra da graça.